Legal, nós estamos de volta para o segundo bloco deste programa Café com Prosa de hoje. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Fausto Silva Neto, jornalista, radialista, apresentador, dublador. Estamos batendo um papo aqui sobre o jornalismo de rádio e também sobre o jornalismo em tempos de pandemia. Fausto, eu quero retomar com você esse assunto do jornalismo em tempos de pandemia. É uma época muito difícil para o jornalismo e que, infelizmente, a notícia muitas vezes ela acaba sendo colocada de maneira tendenciosa. Como que você avalia o trabalho do jornalismo nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos? Pois é, o jornalismo, né, vamos falar no princípio, ele foi criado, né, ele foi instituído exatamente para poder informar as pessoas de uma forma clara, concisa e totalmente vamos dizer, livre, né, de opinião ou qualquer outro tipo de coisa. Ou seja, a notícia nua e crua para quem precisa ser abastecido dessa notícia. Só que o que a gente vê hoje é exatamente o inverso disso. O jornalismo vem mudando, lógico, ano a ano, e ela hoje tem uma cara mais tendenciosa, o que é perigoso, né? Se a gente partir a dizer que somos formadores de opinião, né? Ser tendencioso é complicado, né? Essa isenção era muito salutar, porém hoje ela já não existe na maioria dos meios de comunicação. E aí, em tempos de pandemia, essa coisa ficou complicada, haja vista a chegada das fake news. Aliás, esse aí é o grande tsunami do nosso jornalismo, de uma forma geral, né? Porque, além de você receber a informação, você precisa checar o tempo todo. Isso aí era um trabalho de jornalista, né? O jornalista que ia a campo buscar informação, ou tinha uma informação que lhe chegava para ser divulgada, né? Era um trabalho do jornalista checar. Hoje passou a ser quase uma obrigação de todo cidadão. Toda a informação que chega a você, e eu, infelizmente, tenho que aconselhar você que está nos assistindo, né? Toda a informação que chegar a você, por favor, vá checar nos grandes sites, né, consolidados, né, com informação precisa, para que você não se abasteça, para que você não fique com aquela informação duvidando que aquilo possa vir a ser realmente real ou não. Não é verdade? É 2 trabalhos, 3, 4, porque você ficar checando é um negócio que dá trabalho, né? E a gente vive num mundo muito acelerado, né? Todo mundo tem seus afazeres, né? E também fica aí tentando descobrir se a informação que lhe chegou é real, se a informação que lhe chegou realmente tem alguma validade, né? Então hoje a gente vive tempos difíceis para o nosso jornalismo por conta exatamente das fake news. Então assim, cheque toda a informação que você vir a ter conhecimento, né? Para saber se aquilo que você acabou de ouvir ou acabou de ler realmente tem o real valor que deveria ter quando foi passado para você. E você acredita que o jornalismo consegue um dia sair desse mito, ou esse mito de tendência e fake news vai acabar ficando aí para a eternidade? Como eu vejo a tecnologia, né, crescendo, ela cresce também no sentido de fazer com que essas notícias, informações que chegam de forma distorcida, ou tendenciosa, ou politizada, ou enfim, que vá exatamente longe do que é informar, mas desinformar as pessoas, né? Eu vejo que sim, isso tende a acabar uma hora, né? Primeiro, por uma questão cultural, ou seja, cada um de nós vai entender que não deve simplesmente acreditar em algo que você ouve sem efetivamente saber se aquilo é real, né? E uma outra coisa é evitar que, na verdade, essas notícias sejam efetivamente divulgadas de forma errada, ou seja, que sejam notícias erradas, fakes, não é? Então, o que acontece hoje, né? Você pega hoje os grandes meios de comunicação, tem departamentos inteiros de checagem. Imagina, nunca se pensou em fazer isso, né? Um departamento cheio de jornalistas fazendo checagem, exatamente para não distorcer ou tirar a credibilidade do meio de comunicação que essas pessoas são inseridas, né? Então, assim, o meio de comunicação que quer se consolidar como vamos dizer, uma mídia de credibilidade, ela precisa, sim, ter hoje um departamento desse para poder saber se a informação que está sendo divulgada no site, na TV, no rádio, no meio que quer que seja,
é realmente a notícia real, né? É a notícia nua e crua, redonda, né? Para que ela não possa perder essa credibilidade. Então, eu acho sim, né? Tenho sim, entendo, na verdade, que isso tende a acabar. Isso tende a chegar uma hora que não passa mais, né? Então, o que eu falei, a tecnologia também trabalha para isso. Trabalha de tal forma a entender que, assim, se a notícia é duvidosa, ela já deixa de ser publicada. Se a notícia precisa de checagem, ela passa a não ser publicada até que seja checado. E assim vai. E aí isso vai acontecer com os grandes meios, com as novas, com as redes sociais que a gente tanto usa hoje. Legal, eu quero falar para você aqui sobre informação. Quero falar para você do mais novo site de notícias de Presidente Prudente de toda a região. Acesse aí www.cafecomprosa.tv.br, o mais novo site de notícias e informações mais rápido para você no momento em que o fato acontece. Até porque aqui não tem fake, viu? Só news. Fausto, para a gente continuar esse assunto, você falou sobre a questão da checagem das notícias. Existe hoje as tais agências de verificação que estão aí no meio de comunicação. Inclusive, esses dias atrás, viralizou na internet uma agência de notícias que publicou, uma agência de verificação que publicou uma notícia falsa e a própria agência se verificou e disse que não era fake. Né? Inclusive, houve processo judicial sobre isso, porque criou-se um quarto poder, um poder moderador. Inclusive, na sua sentença, o juiz que condenou essa agência a uma multa, ele colocou assim, quem deu autonomia a vocês para julgar o que é notícia ou não? Como que você avalia essa questão, Fausto? Eu acho complicado, porque assim, ao mesmo tempo que a gente precisa, né, infelizmente, né, dessas agências apuradoras, né, é complicado você, mais uma vez, você verificar apenas um meio, ou apenas uma fonte de informação. É necessário que você faça isso em várias. Mas aí, como o nosso colega querido Jonathan aqui disse, né, hoje existem essas agências de apuração. Essas agências de apuração, como o nome já diz, têm como um trabalho primordial saber o que é fake news e o que é real. Mas ainda assim, incorrem no risco de acabar, às vezes, publicando algo como real e que, na verdade, não é. Né? Então, assim, errar é humano, sabe aquela coisa? Errar é humano. E somos falhos. Nem tudo é 100%. Então, tudo deve ser verificado, sim, sempre. Se alguma coisa parecer muito, né, esdrúxula, né, vá atrás. Vá buscar essa informação. Mas, muitas vezes, as coisas parecem muito reais. Né? Não, tem a ver, faz sentido. Mas aí, quando você vai ver, não é real. Não é exatamente aquilo. Então, o ideal é exatamente você fazer essa apuração em várias fontes idôneas. Busque fontes idôneas. Né? Então, essas fontes idôneas é que vão dar esse escopo de credibilidade que você precisa. Legal, eu quero pedir licença mais uma vez ao Fausto, ao Yuri e a você que está nos acompanhando. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, 2 minutinhos. Vamos tomar um cafezinho ali, né, Vamos, Fausto? bora. E daqui a pouco a gente está de volta, 2 minutinhos, não sai daí. Nós vamos voltar para o último bloco desse programa Café com Prosa de hoje, falando sobre jornalismo em tempos de pandemia, jornalismo de rádio, também verificação de notícias. Daqui a pouco a gente está de volta.